Convidamos ao palco o diretor de Tecnologia da Informação da Controladoria Geral da União, Henrique Rocha. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E parabéns, Andrés, pelo portunhol. Eu arrisco dizer que está empatando com o meu português. Nenhuma palavra inventada, que não existe nenhuma das línguas, que faça sentido só para quem fala e não para quem ouve, né? Como o bom portunhol tem, né? Parabéns mesmo. Mas vamos lá. Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco da nossa jornada de nuvem na Controladoria Geral da União. E aí, vamos começar falando da Controladoria Geral da União. Muitos de vocês conhecem, é o órgão do governo federal, um ministério responsável pela defesa do patrimônio público, recursos públicos e incremento da transparência na gestão pública. Por meio dessas ações, a auditoria interna governamental, talvez a ação que mais pela qual a CGU seja mais conhecida, mas também por ações próprias de transparência, ouvidoria, integridade pública e privada, correição e também acesso à informação. Uma característica importante da CGU é a questão de ser órgão central de várias dessas políticas. É o órgão central do sistema de controle interno federal, é o órgão responsável pelas políticas de transparência no âmbito do Poder Executivo Federal, sistema de ouvidorias, de integridade, de correição, e o órgão responsável pela implantação e monitoramento da Lei de Acesso à Informação no Brasil, no Poder Executivo Federal. Enfim, isso traz um desafio extra, especialmente aí falando na área de TI, porque nós construímos os nossos produtos e serviços, não são sistemas para consumo exclusivo do órgão, mas sim plataformas para consumo de todo esse público, basicamente focado aí no Poder Executivo Federal, mas não só, também vários produtos dedicados aí ao cidadão e também a outras esferas de governo, como a gente pode ver. O desafio que se impõe, então, e como nós chegamos aí nessa jornada de nuvem, é como prover essas plataformas para esse público variado. Esse é o desafio que nos levou a iniciar essa jornada de nuvem, migrando as nossas principais aplicações, nossas principais plataformas, para atender todos esses públicos. Para ter uma ideia, hoje, parte dessas plataformas já transbordam o Poder Executivo Federal e chegam aos estados e municípios. O Fala BR, que é o sistema que implementa a Lei de Acesso à Informação, e os sistemas de ouvidoria, já está em mais de 2.500 unidades municipais e estaduais, para além do Poder Executivo Federal. Isso é um enorme desafio, especialmente se falando de entregar com eficiência, com desempenho, para todos esses usuários no Brasil. Além disso, a gente tem o Portal da Transparência, amplamente conhecido aqui no Brasil, que entrega informações diárias, atualizadas diariamente para todos os cidadãos no Brasil e também para o público no exterior. É um enorme desafio para nós e a motivação principal pela qual a gente começou essa jornada de nuvem há uns 3, 4 anos atrás. Começamos lá atrás, com aquele contrato licitado pelo, então, Ministério da Economia, cujos parceiros foram a Claro e a AWS. A gente começou, então, essa jornada, para nós, nos últimos 3 anos, sintetizados aqui nessas 3 fases. Começamos lá atrás, 2020, numa fase de imersão, criando um time específico para lidar com a migração para a nuvem. E começamos a capacitar esse time com o apoio dos engenheiros da AWS, fazendo workshops e imersão do time nas tecnologias que viriam aí a serem utilizadas na migração dos nossos workloads, das nossas aplicações, das nossas plataformas. Para a fase seguinte, iniciar o planejamento, de fato, da migração. Trabalhando na metodologia, nas arquiteturas, definindo as arquiteturas e a própria estratégia de migração das nossas aplicações. Essa metodologia é muito baseada nos frameworks que todos os grandes provedores têm, e não é diferente com a AWS. A gente adaptou muito o framework para a nossa realidade e na estratégia de priorização das nossas aplicações, dos nossos workloads, passando, então, para a fase propriamente dita de migração, que foi feita, que está sendo feita. Nós ainda estamos nessa fase que é incremental, iterativa, e que se dá em forma de ondas. Várias ondas. A gente já
já está mais ou menos na metade dessa migração, poderia dizer, mas que provavelmente ainda vai levar muito tempo ainda para se consolidar. Mas essas ondas se dão de forma incremental para potencializar o reuso, e uma estratégia era a cada onda ir ampliando o rol de tecnologias utilizadas e dos serviços utilizados dentro do portfólio da AWS. Começamos lá na primeira onda, usando EC2, S3, esses serviços, depois a gente vem incorporando RDS, EKS, hoje a gente já tem outras tecnologias, né, WAF, OpenSearch e Autoscaling, de uma maneira incremental e de acordo com a priorização das aplicações que a gente tinha. Como eu disse, não terminamos ainda essa jornada, ainda estamos aí caminhando, mas já migramos 30 aplicações, segundo as prioridades que a gente tinha definido lá atrás. E já colhemos alguns resultados bastante expressivos, como ganhos de desempenho nessas aplicações. Algumas aplicações chegaram a rodar 2,5 vezes mais rápidas, mais eficientes. Cargas de dados, e a gente faz várias cargas de dados, algumas delas reduzidas pela metade do tempo, ganhando em desempenho, ganhando em esforço. E hoje a gente tem um ambiente, seguramente, com mais controles implementados na parte de segurança da informação, um ambiente mais seguro, em comparação ao que a gente tinha no on-premise, utilizando várias das tecnologias que já estão disponíveis aí no catálogo, enfim, dos grandes provedores da AWS também. E aí eu trago aqui os principais aprendizados para compartilhar com vocês, especialmente aqui falando do poder público, das instituições públicas que fazem mais sentido, para além daquelas tradicionais, enfim, que a gente já conhece, escalabilidade, etc., flexibilidade. Primeiro deles, CCOS, Centro de Excelência em Nuvem. Esse nome bonito aí é aquele time que a gente montou lá atrás, dedicado a fazer esse projeto e esse processo de migração. Tudo bem que com 2 pessoas, né, hoje a gente tem também as mesmas 2 pessoas nesse CCOE, mas o importante aqui é dizer que manter essas pessoas dedicadas para fazer essa transição é muito importante, tanto pela parte de liderar o processo de migração, quanto também fazer a interlocução com os vários atores envolvidos, né, os atores técnicos, parte negocial, a parte de tomada de decisão. Tem sido fundamental para nós nesse avanço da migração das nossas aplicações. Segundo ponto, transferência de tecnologia. Como nosso próprio time é que opera e faz o design das aplicações e das arquiteturas na nuvem, para nós é fundamental ter transferência de tecnologia. E a gente tem conseguido isso com o time de engenheiros da AWS, que nos apoia nesse processo de capacitação e transferência contínua de tecnologia para que a gente consiga operar e desenhar as novas aplicações hoje já na nuvem. A fase de planejamento, queria destacar, foi fundamental também para a gente ganhar tempo na fase de migração, para a gente potencializar o reuso das técnicas e conseguir avançar mais rapidamente quando a gente passou efetivamente para executar as ondas de migração. E um ponto de custos, para além da questão de economia, pagamento pelo uso, que a gente já sabe que a nuvem traz, em relação ao modelo que a gente tem hoje, de investimento, enfim, a gente hoje tem mais inteligência de custos, para lidar com uma coisa que, enfim, todos que estão na área pública estão acostumados, que é a questão de lidar com orçamento, contingenciamento, descontingenciamento, bloqueio, desbloqueio, limite financeiro, limite orçamentário, todas essas questões que só a gente que está no mundo público sabe, que precisa lidar. Então, hoje a gente tem mais inteligência na parte de custos para lidar com essas variações, essa dinâmica orçamentária e financeira que é natural do poder público. Por último, um ponto que a gente bateu rapidamente foi nas limitações contratuais. Quando você começa essa jornada, você está num contrato que, pelo nosso modelo de licitação, contrato, etc., ele fica congelado no tempo, com aquele catálogo de serviços, e rapidamente você sente vontade, você sente necessidade, na verdade, de avançar para as novidades, para as novas funcionalidades, para os novos serviços, e você encontra esse teto no contrato. É preciso sempre, né, atualizar o contrato, e aí atualizar o contrato aqui é um eufemismo para dizer fazer novas licitações, né? E é exatamente isso que a gente está fazendo agora, novas licitações, porque vários dos serviços, ao longo do tempo, as novidades, serviços mais eficientes, mais baratos, menos custosos, que a gente quer ter acesso para as novas migrações e para o desenvolvimento de novos sistemas, novas plataformas e novos serviços. Bem, sintetizei aqui rapidamente os principais pontos, espero que tenha sido útil para vocês, fico à disposição, aqui estão meus contatos, também posso
ficaria aqui durante o dia, se quiserem continuar essa conversa. E também meus colegas da CGU, que a gente espalhou estrategicamente no meio de vocês, para puxar aquelas palmas espontâneas no final, também podem ajudar aí com as perguntas. Essa é a deixa, hein, pessoal? Obrigado. Obrigado.